nós vamos falar sobre rochas magmáticas e, inevitavelmente, para isso, nós temos que falar sobre magmas e, além disso, o mais importante, talvez até o processo de cristalização, que consiste na formação de cristais de matéria mineral como resultado da diminuição da temperatura do magma durante o seu processo de arrefecimento. O arrefecimento pode ocorrer à superfície ou em profundidade. Quando ocorre em profundidade, significa que ele vai arrefecer em locais profundos da crosta terrestre, permite uma formação sequencial de minerais e os minerais acabam por ter uma estrutura e uma composição química bem definida. O que é que acontece quando o arrefecimento é à superfície? A temperatura e a pressão vão ser muito diferentes das condições de formação. A velocidade de arrefecimento é extremamente elevada e muitos minerais nem sequer têm tempo para cristalizar. Portanto, temos aqui uma premissa muito importante que é quanto mais calmo estiver o meio, quanto mais lento for o processo e quanto maior for o espaço disponível, mais desenvolvidos e perfeitos são os cristais obtidos. Ora bem, o que é que são minerais? Minerais são corpos cristalinos naturais, sólidos, inorgânicos e com uma composição química específica, que pode ser constante ou variável, mas dentro de limites estabelecidos, podendo ser traduzido por uma fórmula química. E aqui temos os silicatos, que são a classe talvez mais importante dos minerais, eles representam cerca de 25% de todos os minerais conhecidos, e são eles as piroxenas, as anfíbolas, micas, feldspatos e quarto. É também importante aqui distinguir a série isomórfica e o polimorfismo. A série isomórfica é uma série que é constituída por substâncias que, em termos químicos, são muito diferentes, mas em termos de estrutura interna e externa são semelhantes. E aqui nós vamos falar das séries isomorfas das olivinas e das plagioclasses. Já o polimorfismo, e aqui já posso-vos dar o exemplo, para terem aqui o diamante e a grafite como correspondência ao polimorfismo, são minerais que têm a mesma composição química, mas retrocristalinas diferentes. Ok, relativamente às propriedades dos minerais, nós temos a clivagem, é uma propriedade segundo a qual o mineral tem a tendência para fragmentar ao longo de planos paralelos entre si e produz superfícies relativamente planas, lisas e brilhantes. Ahm, Depois temos a dureza relativa corresponde à resistência do mineral que o mineral oferece ao ser riscado por outro mineral ou por um objeto, e para fazermos esta comparação usamos a escala de Mohs. Temos o risco ou traço, que corresponde à cor do pó do mineral e que é obtido riscando numa superfície com dureza superior. E este acaba por ser uma propriedade mais relevante do que a cor. Ou seja, a risco e o traço é sempre igual. Isto aqui é relevante porque nós temos minerais que são ideocromáticos, ou seja, que apresentam uma cor constante, mas depois temos minerais que são alocromáticos, ou seja, têm uma cor variável, e, porque resulta da incorporação de impurezas ou de elementos químicos residuais na sua estrutura cristalina, que é o caso do quartzo. No entanto, o quartzo apresenta sempre a mesma risca, portanto, ou seja, não depende apenas da forma como interage com a luz, ou seja, não depende apenas da cor. O cristal é um sólido homogéneo de matéria mineral que, sob condições favoráveis de formação, pode apresentar superfícies planas e lisas, assumindo formas geométricas regulares. A disposição cristalina implica uma disposição ordenada dos átomos ou íons que formam uma rede tridimensional que segue um modelo geométrico e característico de cada espécie. E aqui nós podemos ter o cristal euédrico, o subédrico ou anédrico, consoante o número de faces planas ou bem desenvolvidas que ele manifesta. Dentro disto, acabamos também por poder classificar em matéria amorfa ou vítrea, quando não há ordenação interna, ou seja, quando as unidades básicas que constituem a matéria estão dispostas de forma totalmente aleatória. Passamos então à diferenciação magmática. Portanto, a maior parte dos magmas formam-se no interior da Terra, consolidam em profundidade no interior de câmaras magmáticas. Mas durante a sua ascensão magmática, o que é que vai acontecer? A temperatura começa a baixar. Portanto, vão ser atingidos pontos de cristalização de alguns minerais que, de forma fracionada, vão então cristalizando, que é isso que nós designamos por cristalização fracionada, tornando-se por esse motivo mais densos e separam-se do magma residual por efeito gravítico, ou seja, diferenciação gravítica.
Durante esta ascensão, o magma acaba por atravessar rochas encaixantes, que estão a uma menor temperatura, pelo que ao reagir com elas também altera a sua composição inicial, ou seja, a assimilação magmática. Portanto, no fundo, a consolidação do magma envolve três processos: cristalização fracionada, diferenciação gravítica e assimilação magmática. O magma encontra-se a uma temperatura superior, já agora, do ponto de fusão dos minerais da rocha encaixante, fúndios, e essa assimilação do novo material irá alterar a sua composição. Se não ocorrer esta fusão, o magma pode preservar resto das rochas do encaixante, que são os xenólitos. À medida que ocorre o arrefecimento do magma basáltico, o ponto de cristalização dos minerais que os constituem vai sendo atingido. Os primeiros minerais a cristalizar são aqueles que são ricos em óxidos de ferro, magnésio e cálcio, ou seja, as olivinas, as piroxenas e as plagioclases cálcicas, ou anortite. Com a contínua descida de temperatura, vão sendo atingidos os pontos de cristalização de outros minerais, nomeadamente a anfíbola, a biotite e as plagioclases calcossódicas. Os minerais ferromagnesianos, olivina, piroxena, anfíbola e biotite, uma vez formados, separam-se do magma residual e, porque se tornam mais densos que este, vão se separar por gravidade e depositam-se no fundo da câmara magmática, ou seja, diferenciação gravítica. Esta sequência de cristalização dos minerais ferromagnesianos é conhecida como série descontínua, já que estes minerais não reagem com o magma residual. Já os feldspatos calcossódicos, ou seja, as plagioclases, uma vez formados, vão reagir com magma residual, originando novas plagioclases, com um cada vez menor teor de cálcio, mas um maior teor em sódio. A série das plagioclases é conhecida então como série contínua, já que elas, uma vez formadas, vão reagindo com o magma residual e originando outras de composição diferente. Esta sequência de cristalização, que é a cristalização fracionada, é que se junta à cristalização das últimas frações, nomeadamente moscovite, o ortoclase e o quartzo, é conhecida por séries reacionais de Bowen. Ok, portanto, resumindo, então aqui, nós temos a ver aqui esta série vista de uma situação ao contrário, que estava na imagem anterior. Portanto, aqui no 1, as séries reacionais de Bowen constituem um modelo que mostra que, à medida que a temperatura de magma diminui, a olivina e os outros minerais vão cristalizando de acordo com uma sequência ordenada: olivina, piroxena, anfíbola e biotite. Enquanto, simultaneamente, ocorre a cristalização das plagioclases com um menor teor de cálcio e um maior teor em sódio. E também há alteração composicional do próprio magma, desde o magma ultramáfico, ou seja, baixo teor de sílica, ao magma andesítico, que vai ter andesítico e depois continuando, ou seja, que vai ser mais rico em sílica. Então nós temos o ultramáfico, máfico, intermédio e félsico. Agora, o que é um mineral félsico? Vem de feldespato e sílica, portanto, é um mineral que é pouco denso, mas é claro. O quartzo é rico em óxidos de silício, a ortoclase é feldespato potássico, a moscovite são micas, ricas em potássio, alumínio e sílica, e a albite é rica em sódio. Um mineral que seja máfico. Máfico vem de magnésio mais ferro, é um mineral muito mais denso e escuro, e estamos a falar das olivinas, das piroxenas, das anfíbolas e da biotite, portanto ricas em óxidos ferromagnesianos, ou seja, em ferro e magnésio. Aqui nós temos um esquema que nos permite, de uma forma rápida, identificar ou seja, uma determinada rocha, saber como classificá-la em termos de cor, em termos de textura, em termos de se é plutónica, se é vulcânica, portanto, dá-nos aqui uma ideia bastante. Não é questão de ser clara, mas dá uma forma bastante mais resumida daquilo tudo que nós temos vindo a falar sobre as rochas, ou seja, percentagem em sílica. Por exemplo, se eu pegar aqui
ou, por exemplo, no peridotito, ou seja, o peridotito é rico em olivinas, tem uma percentagem baixa de sílica, tem uma textura fenolítica e uma cor que é holomelanocrata. Está bem? Portanto, ou seja, é uma cor bastante escura. Enquanto que para a oposição ortóclase, não é? Temos aqui o exemplo, o granito, é leucocrata e também é uma textura fenolítica. E o que é isto de textura fanerítica e fanítica? Ora bem, a fanerítica divide-se em granulosa, porfiroide e pegmatítica, ou seja, estão tudo relacionados com a existência de cristais. No caso da granulosa, cristais semelhantes a grãos. A porfiroide está relacionada com a existência de fenocristais no seio da matriz granular, ou seja, a mesma coisa que dizer existem dois tempos de cristalização. E a pegmática caracteriza-se pelo fato dos cristais apresentarem grandes dimensões. Na afanítica, temos apenas a porfirítica, ou seja, também existem dois tempos de cristalização, no entanto, ocorrem cristais visíveis macroscopicamente no seio de uma massa microgranulosa ou vítrea, ou seja, é mais difícil encontrar estes cristais. Já a vítrea caracteriza-se pela inexistência de material cristalizado. Portanto, então, nós começamos aqui pelas rochas ácidas, têm origem em magmas riolíticos, têm, portanto, uma cor bastante clara e chamam-se leucocratas, portanto, são ricas em minerais félsicos. A textura granular, ou seja, ao nível das rochas plutónicas temos o granito, nas rochas vulcânicas temos o riólito. Os principais minerais são o feldspato potássico, o quartzo, a moscovite, a biotite e as plagioclases sódicas. Quando passamos para as intermédias, que têm origem nos magmas andesíticos, temos as mesocratas, estão intermédia. A textura granular é o diorito e a granular é o andesito. Os principais minerais temos a anfíbola, biotite, plagioclase, calcossódicas. Nas básicas, com origem em magmas basaltos, temos as rochas melanocratas, com tom escuro, portanto ricas em minerais máficos. Em termos de rochas plutónicas, temos o gabbro, em rochas vulcânicas temos o basalto. Os principais minerais são a olivina, as piroxenas e as plagioclases ricas em cálcio. Por último, as ultrabásicas são melanocratas escuras, só com minerais máficos. A textura granular é o peridotito. A textura agranular é muito pouco comum. E nos principais minerais são a olivina, a piroxena e a plagioclase cálcica. Ok, ficamos por aqui neste vídeo sobre as rochas matemáticas e vemo-nos no próximo vídeo.